Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para darmos continuação ao nosso assunto da nossa disciplina, tá bom? Então, continuando o que nós já havíamos visto referente a algoritmos, variáveis, operadores aritméticos, vamos hoje estar dando uma continuada para vermos mais alguma coisa e acrescentarmos um pouquinho mais ao nosso conhecimento. Então, hoje nós vamos falar sobre estruturas de controle, mais especificamente nesse vídeo aqui, a estrutura de controle sequencial. Bom? Então, o que seria uma estrutura de controle? Estrutura de controle é a mesma coisa, né? A mesma ideia de fluxo de controle, ou seja, ele me diz em que ordem os comandos que eu escrever dentro de um programinha vão ser executados. Então, nós já tínhamos visto a ideia de algoritmo, que é um conjunto de comandos que a gente descreve, né? Para que, no caso, como ele é um programa, o processador do nosso computador possa executá-los e atingir um objetivo final, que é pelo qual a gente escreveu aqueles comandos, correto? Então, quando a gente escreve esses comandos, dependendo da estrutura de como eles foram especificados, eles estão usando uma certa estrutura de controle, tá? Que me diz como é que esses comandos vão ser executados. A gente tem, no caso, 3 tipos, né, principais. Seria o primeiro que a gente vai ficar falando nesse vídeo, que seria o sequencial, que nada mais é do que a gente já tenha feito no outro vídeo também, né? Nós temos sempre uma sequência única de comandos, onde todos eles vão ser executados e na ordem que aparecem. Então, aqui é muito importante a gente saber colocar os comandos na ordem certinha. Se você trocar, às vezes, um comando de lugar com o outro, você pode estar distorcendo toda a execução daquele programa e não vai chegar naquilo que era para o programa ter sido realizado. Tá bom? Então, é importante a gente descrever. Então, se eu tiver essa parte sequencial, significa que todo aquele trecho está numa mesma sequência e todos os comandos que fazem parte vão ser executados. Temos um outro tipo de estrutura que a gente chama de condicional ou seleção, onde eu tenho nessa estrutura uma condição que ela é avaliada, depois a gente vai ver mais para frente, né? Essa condição é avaliada pelo processador e se ela for verdadeira, eu especifico um conjunto de comandos que vão ser executados. Se ela for falsa, eu posso especificar um outro conjunto de comandos que vão ser executados. Então, aí a gente vê que nunca numa mesma execução, aqueles 2 conjuntos seriam executados, porque ou é um ou é o outro. Tudo depende de uma condição que a gente colocar. Bom, então, numa outra oportunidade, a gente vai estar falando mais sobre ele. E teremos um terceiro tipo que a gente usa, que seria o da repetição. Ou seja, nós podemos criar uma estrutura de repetição, onde também nós temos uma condição, e essa condição, ela também é avaliada, né, pelo processador. E enquanto ela for verdadeira, o conjunto de comandos que estiverem presos dentro dessa estrutura de repetição são executados continuamente, tá? E sempre testados essa condição. A gente também, numa outra oportunidade, vamos estar trabalhando a repetição. Mas eu quis já colocar as 3, para vocês saberem quais são, né? E nunca um programa, ele trabalha só numa das 3. Isso aqui é a ideia de a gente ter a combinação de todos eles, tá? Então, partes do nosso programa pode estar sequencial, alguma parte condicional, outra parte repetitiva e assim por diante. Tudo bem? Como os nossos programinhas ainda são bem pequenos, bem simples, né? Nós estamos trabalhando apenas com a parte sequencial, porque não temos nada mais de interessante ainda, de importante para trabalharmos com a parte de condicionais. Bem? Então, em outros vídeos, nós estaremos vendo esses outros 2 tipos. Então, para trabalharmos a sequencial, eu resolvi colocar exemplos de programinhas, onde a gente vai estar revisando coisas que a gente já viu, reforçando essas ideias e vamos vendo até algumas coisinhas mais novas, tá bom? Então, vamos analisar esse primeiro programinha aqui que a gente faria. Vamos receber por digitação 3 notas de matemática. Devemos calcular e visualizar, quer dizer, mostrar o resultado no vídeo da média aritmética dessas notas. Então, lembrando, o que é uma média aritmética? Média aritmética é uma média que a gente consegue quando a gente soma uma quantidade de valores e divide por essa quantidade de valores. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 3 notas matemáticas, se eu somar essas 3 notas, o resultado dessa soma eu posso estar dividindo por 3, que eu vou estar conseguindo a média aritmética.
tudo bem? Então, a média aritmética a gente consegue desse jeito. Então, é importante, quando a gente está analisando o programa, a gente ver o que a gente vai fazer. Não é para sentar na frente de um computador e começar a digitar o programa. Só se ele for muito simples, se ele já estiver na cabeça da gente ou não. Mas sempre a gente tem que analisar o que vai ser feito, porque nós estamos bolando uma lógica, e essa lógica é importante estar bem clara para a gente poder especificar comando a comando direitinho, para que o processador, quando executar, faça realmente o que a gente quer, ou seja, no nosso caso aqui, obtenha essa média aritmética, correto? Então, analisando aqui, o que nós teríamos que fazer primeiro? Antes de mais nada, nós vamos ter que receber essas 3 notas, certo? Se eu não tiver as notas, eu não tenho como fazer o cálculo. Então, uma vez que eu tenho as 3 notas, aí na sequência eu posso fazer esse cálculo matemático, né? Depois nós vamos especificar lá a formulazinha. E depois, por último, vamos fazer a saída, ou seja, vamos colocar no vídeo a informação para o usuário da média aritmética que ele conseguiu, tá bom? Então, já de cara, nós estamos bolando uma lógica do que a gente tem que fazer. Então, é em cima dessa lógica que a gente pensou, é que a gente vai descrever os nossos comandos. Então, vamos começando aqui. Coloquei o nosso include, lembrando que include é o incluir, né? Ou seja, toda vez que num programa eu usar alguma funçãozinha pronta, uma rotina pronta, que eu preciso fazer uso dela, eu preciso especificar no meu programa aonde ela está armazenada, em que biblioteca, em que pastinha, né? Então, no caso aqui, eu coloquei essa IOStream, porque no meu programa eu estou usando a CIN e estou usando a COUT, né? Que é para receber por digitação e mostrar no vídeo. São 2 funçõezinhas que estão armazenadas dentro desta biblioteca. Então, eu preciso colocar o include dela. Para reforçarmos um pouquinho mais, colocarmos mais alguma coisinha no nosso programa, estou incluindo uma biblioteca nova aqui hoje, chamada locale.h. A gente escreve locale, né? Mas é a locale.h. Eu coloquei ela aqui, porque lá aqui na frente eu vou estar usando alguma coisa referente a ela. Quando a gente chegar lá dentro, eu vou especificar o que é. Então, 2 bibliotecas no nosso programinha. Coloquei aquele username std, por causa do IOStream, que exige que a gente use isso daqui, tá bom? E vamos ver as nossas variáveis. Então, como a gente tinha especificado aqui no começo, nós vamos ter o que aqui? 3 digitações, correto? 3 notas matemáticas. Se a gente pensar em termos de notas, elas têm casas decimais, né? Eu tirei 7,5, então é 7,5. Tirei 8,2, tirei 5,4. Então, a gente pode ter casas decimais numa nota. Então, ou seja, as variáveis que eu vou precisar para receber essas notas, que é no caso a N1, N2, N3, elas vão ser do tipo float, tá bom? Então, nós já havíamos trabalhado bastante a ideia de int nos outros vídeos, né? Int para números inteiros, e quando a gente vai armazenar casas decimais, a gente tem que colocar a float. Se a gente colocar como int, a gente vai estar perdendo a casa decimal, tá bom? Então, criei a N1, a N2, a N3, fiz uma listinha aqui, todas elas dizendo que são floats, e criei uma 4ª variável aqui, chamada média, tá? O que é essa variável média? É a variável onde eu vou armazenar o resultado da média aritmética que eu encontrar a partir dessas 3 notas. Bom, então, especifiquei aqui quais são as minhas variáveis. Vamos começar o main, e aqui de cara, a primeira coisa que eu tô fazendo no main, ó, uma coisinha nova então pra gente. Coloquei aqui um setLocale, LCO português. O que significa isso? SetLocale é uma função, né, que permite que a gente, na parte texto que a gente coloca no vídeo para o usuário ver, né, nas mensagens que a gente coloca no vídeo, a gente possa estar usando caracteres diferenciados. No caso, caracteres em português. Quais seriam esses caracteres? C cedilha, A com tio, E com circunflexo, porque em português a gente tem esses caracteres, né? Tem essa acentuação. No inglês não tem. Então, se a gente não coloca isso daí e a gente tenta colocar algum caractere, um acento para que o usuário veja, como a nossa janelinha não é uma janelinha formatada, o usuário vai ver um caractere estranho no lugar, tá? Vai ter uma outra representação. Então, fica um negócio feio. Então, uma maneira de a gente trabalhar isso é usando essa função. Então, logo de cara, entrei no main, que é onde eu vou especificar tudo que eu vou executar, que eu quero que o processador execute. Primeira coisa que a gente pode fazer é colocar esse setLocale aqui,
tá? Onde todos os meus caracteres, LCO tem que ser escrito em letra maiúscula, né? E aqui estou especificando qual é a língua que eu quero trabalhar. Então, aí é que vem. Se isso aqui é uma funçãozinha pronta, ela está armazenada em algum lugar. Ela está armazenada na biblioteca locale.h. Então, por isso que eu incluí essa biblioteca a mais no nosso programa aqui hoje, tá? Porque eu fiz uso dela. Se eu esquecesse de colocar essa biblioteca, né? Na hora que o compilador está compilando o meu programinha, ele vai dar uma mensagem de erro, porque ele vai dizer, eu não sei o que é set locale, tá bom? Então, quando ele encontra nomes assim estranhos, ele vai nas bibliotecas que a gente incluiu e começa a procurar lá dentro para ver se ela existe. Caso não exista, né? Aí sim ele dá mensagem de erro para a gente. Tudo bem? Então, isso aqui é uma coisinha nova para a gente trabalhar. Bom, agora vamos ver aqui a nossa primeira parte, né? Que seriam as nossas entradas. Vamos pedir para que seja digitada a primeira nota. Então, através de um cout, mandei a mensagem para o vídeo. Com o CIN, que é a funçãozinha que a gente usa para receber por digitação, eu estou pedindo para que o que seja digitado seja armazenado na variável N1, que é a primeira que eu criei aqui, né? Eu coloquei o comentário aqui, ó. Recebe e armazena em N1. Vamos ganhar uma segunda nota e uma terceira nota também, tá? Então, aqui é tudo a mesma coisa, recebemos em N1, N2, N3. Então, chegamos num ponto do programa que a gente tem uma sequência de comandos, né? Estamos numa estrutura sequencial. Então, foi executado esse, depois esse, depois esse, depois esse, né? Na ordem que tá aparecendo aqui. Então, eu sei que quando o processador chegar neste ponto aqui, o que vai estar acontecendo? As três variáveis vão ter valores armazenados dentro dela, correto? Então, pela minha lógica, que eu tinha pensado lá no começo, quando eu tiver essas três notas armazenadas, eu já tenho condições, então, de fazer a soma e dividir por 3. Então, é o que eu especifiquei aqui, tá? Então, aqui é um cálculo matemático, onde o resultado é armazenado numa variável. No caso, aquela nossa variável que eu criei lá atrás, chamada média. Tudo bem? Então, mais uma vez lembrando, sempre a variável que recebe um resultado fica do lado de cá do sinal de igual. O sinal de igual é o armazenamento. Então, primeiro que está do lado de cá é calculado, o resultado armazenado aqui. O que ele vai calcular aqui? Então, é aquela lógica que a gente pensou. O processador não sabe o que é média aritmética. Nós é que temos que montar uma fórmula que, se ele executar bonitinho, ela vira uma média aritmética. Tá? Então, eu teria que somar N1 mais N2 mais N3 e dividir por 3. Detalhe, coloquei parênteses aqui. Por quê? Porque na regra matemática, se tiver somas e tiver, no caso aqui, divisão, a divisão é executada primeiro, tá? A multiplicação e a divisão, elas têm uma prioridade em relação à soma e à subtração. Correto? Então, se eu colocar o parênteses aqui, primeiro ele vai somar os 3, o resultado ele vai dividir por 3, que é o que eu quero. Se eu esquecer esse parênteses, o que ele faria, o processador? Ele ia pegar o conteúdo de N3, dividir por 3. Já estaria começando tudo errado, tá? Esse resultado ele somaria com N2 e somaria com N1. Então, vai dar um número totalmente errado, diferente do que a gente queria. Então, é importante a gente especificar direitinho, porque o processador não erra. Quem erra é a gente que não especificou direito o que tinha que fazer, tá? Importante a gente entender isso. Bom, então sabemos que uma vez que isso aqui tenha sido feito, dentro dessa variável média, vamos ter um resultado, e ele pode ser visualizado. Então, cout de novo, colocamos a mensagem pulando uma linha média aritmética. Detalhe aqui, gente, ó, média agora tem acento, aritmética tem acento. Então, na hora que aparecer lá no vídeo pra gente, vai aparecer bonitinho, tá? Vai aparecer com acento, bonitinho, porque eu usei aquele set locale lá atrás. E aqui fora da aspas, coloquei o nome da nossa variável média. Vejam que essa variável média aqui, eu não coloquei acento, tá? Porque nas variáveis a gente não pode usar acentuação em português, nem acento, nem ser cedilha, nada, tá? É a ideia do inglês, não tem nada disso. Tudo bem? A variável média, mais uma vez lembrando, está fora das aspas, porque se ela estiver dentro da parte aspas, ela vira texto. Correto? Então, ela está fora, que é para o processador entender que ela não é texto, ela é o nome de uma variável, portanto, o conteúdo dela é que vai aparecer no vídeo. Tudo bem? E terminamos o nosso programinha. Então, fizemos um programinha usando a estrutura sequencial, com vários comandos, tivemos 3 entradas, fizemos esse processamento aqui e mostramos uma saída. Tudo bem?
Aqui embaixo eu coloquei como observação aquela nossa funçãozinha do setlocale que eu comentei lá atrás, né? Para vocês terem direitinho o que é. É a função que permite que na parte texto que vai para o vídeo possam ser utilizados caracteres em português. Por exemplo, cedilha, tio, com acento, né? Crase, circunflexo, tudo mais. Preciso usar a setlocale? Então, coloque uma inclusão da biblioteca locale.h. Bom, essa locale.h é uma biblioteca da linguagem C. Bom, vamos ver mais um programinha, né? Antes disso, vamos ver a parte de fluxograma, que é importante também. Nós tínhamos visto lá no primeiro vídeo que quando a gente especifica a lógica de um programa, a gente pode fazer isso através de português estruturado, né? Ou seja, eu posso escrever na minha língua de origem o que eu quero que um programa faça, sem me preocupar com uma linguagem de programação. Mas tem que ter conhecimento da lógica de programação, né? No caso dessas estruturas que a gente começou a trabalhar hoje. Uma outra maneira é escrevendo já numa linguagem de programação, que nem nesse programinha que a gente acabou de ver que estava na linguagem C. E uma terceira maneira era o fluxograma que eu havia comentado. No fluxograma, o que a gente tem? Nós temos um conjunto de caixinhas, né, de símbolos, onde a gente descreve lá dentro o que a gente quer que seja feito. Então, normalmente no fluxograma, a gente não trabalha uma linguagem de programação, a gente trabalha a ideia de uma lógica, né? Um algoritmo que tem que ser feito. Então, eu primeiro estou pensando no que eu preciso fazer, aí depois é que eu posso passar isso para uma determinada linguagem de programação. Então, se vocês virem que está aqui, eu tentei botar umas caixinhas aqui, a sequência do que acontece, tá? Comecei aqui com o início, para dizer aqui o início do meu algoritmo, fiz aqui de cara uma especificação das variáveis, vejam que eu nem coloquei float nem nada, porque aqui não era ideia, aqui a ideia é só saber que eu preciso, para esse algoritmo, 4 variáveis, tá bom? Então, só especifiquei. Aqui, esse símbolo que eu acabei usando aqui seria o símbolo de mostrar alguma coisa no vídeo. Vejam também que eu não coloquei a palavrinha Cout, que é específica do C, não coloquei escreva, imprima, visualize, tá? Para mim, esse desenho aqui é mostrar alguma coisa no vídeo. Então, coloquei só o texto que eu quero que apareça no vídeo. Digite a primeira nota. Aqui na próxima caixinha eu coloquei lá, que era o nosso CIN, né? Para receber no N1. Eu coloquei aqui em português, ó, receber em N1. Tá? Então, eu estou descrevendo o que eu tenho que fazer, tá? Isso é para a gente pensar direitinho numa lógica. Recebi a segunda nota e guardei na N2. Aí apareceu uma bolinha pequenininha aqui, 1, né? Que está continuando aqui em cima. Isso aqui é justamente para fazer uma conexão, ou seja, muitas vezes a gente está descrevendo alguma coisa no papel, ou um software que faça isso, e não cabe, né, naquela parte do papel, do vídeo, então a gente coloca um conector aqui, e em outro lugar a gente escreve onde está a continuação. Então, daqui é para vir para cá. Aqui no final poderia ter um 2 indo para outro lugar, um 3, um 4, sei lá, dependendo da continuação que você tem. Então, vindo para cá, vamos receber a terceira nota, fizemos aquele cálculo, né? E mostramos no vídeo o texto, média aritmética e o conteúdo da variável média, terminando aqui no fim. Ou seja, nós fizemos aqui uma lógica do nosso algoritmo, que é exatamente aquilo que a gente pensou lá no começo, quando a gente estava pensando no nosso programinha. Bom, então, aqui foi mais para mostrar para vocês esse fluxograma, onde realmente a gente está vendo uma estrutura sequencial, ó, porque todos estão numa sequência e todos vão ser executados na ordem em que aparecem. Correto? Então, é uma outra forma de a gente trabalhar. Quando a gente estiver vendo os outros 2 tipos de estrutura, condicional e repetitiva, a gente volta também a mexer um pouquinho com o fluxograma para vocês verem como que ele é desenhado, para a gente ter um pouquinho mais de noção do que estaria acontecendo lá dentro. Então, vamos ver então esse segundo exemplo aqui agora. Qual é a nossa ideia aqui? Vamos receber por digitação o valor de um salário. Então, o usuário vai digitar o salário atual dele. E o nosso programinha teria que calcular e visualizar qual é o novo salário dele, sabendo que ele vai ter um aumento de 10%. Eu quis colocar esse programinha aqui, né? Mais para a gente ir reforçando os conteúdos que a gente já está trabalhando. E também para que nesse exemplo a gente trabalhe o conceito de porcentagem. Então, nós temos que ter em mente que o processador não sabe o que é porcentagem, tá? Nós temos que transformar isso em cálculo matemático, porque é isso que internamente uma própria calculadora, quando a gente aperta a teclinha de porcentagem, é o que essa calculadora faz. Tudo bem? Então, vamos ver como é que funciona isso daí. Então, a nossa ideia principal da nossa lógica seria o quê? Receber uma entrada, que é o nosso salário atual,
ter um processamento, né, de fazer o cálculo para chegar nesse 10% e, como saída, mostrar esse salário novo. Então, um programinha bem simples, né? Uma entrada, faz um cálculo e mostra uma saída. Essa é a nossa lógica que a gente vai ter que fazer. Então, vamos começar. Então, coloquei aqui a nossa biblioteca IOStream, relembrando, estou usando a função CINCEALT, que está armazenada dentro dela. Coloquei a biblioteca locale.h, porque eu vou usar aquela funçãozinha setLocale, que a gente mostrou lá atrás, para permitir que eu use caracteres especiais. Coloquei meu username std e cheguei nas minhas variáveis. Quais são essas variáveis que eu vou usar aqui? Então, como a gente tinha comentado, eu tenho uma única digitação, que é o salário atual. Então, coloquei aqui, ó, sal atual, tá? E para colocar o salário novo, que é onde eu vou fazer o cálculo e chegar no resultado, eu chamei ela de sal novo. Então, esse sal, na verdade, é obrigação de salário, né? Se poderia ser salário atual, salário novo, eu coloquei sal atual, sal novo. Aqui também é para vocês verem um detalhe. Aqui, na verdade, eu teria duas palavras, né? Sal e atual, sal e novo. Olha o que eu fiz, eu deixei tudo em minúsculo e quando eu comecei a palavra nova, eu coloquei o primeiro caractere dela em maiúsculo. Então, isso aqui é uma dica interessante para a gente trabalhar, que toda vez que vocês criarem variáveis que tenham nomes compostos, né? E eu posso estar trabalhando desse jeito. Vamos trabalhar sempre em minúsculo e sempre que a próxima palavra começar, a gente põe o primeiro caractere dela em maiúsculo. Porque para nós, quando a gente bate o olho, a gente enxerga essas palavras. Tá? Elas só estão grudadas, mas a gente consegue enxergar essas palavras. Se tivesse tudo em minúsculo, você é obrigado a ficar lendo, né, soletrando para entender o que realmente está escrito lá dentro. Tudo bem? Então, lembrando que uma variável, quando tem mais de uma palavra, desse caso aqui assim, não pode ter espaço no meio. Se você botar um espaço, você está quebrando a palavra. No máximo que você pode ter é o underline, tá? Tracinho não, porque tracinho é subtração. Então, as duas variáveis são do tipo float outra vez. Então, por que float outra vez? Porque agora nós estamos trabalhando valores monetários. Valores monetários têm casas decimais, tem centavos, né? Eu ganho R$1.200,65, né? Então, se eu fosse digitar isso como salário novo, salário atual, eu digitaria 1200,65. Bom? Então, do mesmo jeito que a gente viu lá atrás para a nota, a gente vai colocar ponto decimal. Lembrando que a nossa janelinha não é uma janelinha formatada, tá? E o ponto é a nossa vírgula decimal que a gente trabalha, tudo bem? Então, na hora de digitar, ponto, não vírgula, porque vírgula é para separar itens. Bom, então, estamos aqui especificados, duas variáveis tipo float. Vamos fazer o nosso main. Primeira coisa, logo de cara, já coloquei aquele setLocale para permitir que tudo que eu usar para frente possa, a parte de texto, ter caracteres em português, né? Como a gente já tinha visto lá atrás. Vamos pedir o nosso salário atual. Então, coloquei a mensagem no vídeo, digite com 100, peço para receber e armazenar dentro da variável sal atual, que é essa que eu criei aqui em cima. Então, mais uma vez, que a gente viu lá atrás, após o término da entrada, né, que no caso aqui só é uma, eu sei que dentro dessa variável tem o salário de uma pessoa. Agora, o que eu vou fazer? Vou ter que montar uma formulazinha bonitinha que me calcule, a partir do valor que tem aqui dentro, os 10% desse funcionário. Então, vou trabalhar um exemplo para vocês entenderem o cálculozinho. Vamos supor um valor bem redondinho, que essa pessoa ganha R$1.000. Tá bom? Ela digitou aqui 1.000, pode ter digitado só a parte inteira, 1.000 mesmo, ou então 1.000.00, tudo bem, também é a mesma coisa, tá? Mas vamos supor que ela tenha guardado 1.000. Quanto seria 10% para a gente saber que essa pessoa ganharia mais? 10% de 1.000 é R$100. A pessoa já tem 1.000 e agora vai ganhar mais R$100. Correto? Então, ela vai ganhar no total R$1.100. Agora, como é que eu cheguei nesses R$100, esses 10%? Normalmente, a gente fica muito acostumado a trabalhar com calculadora, né? Que eu aperto 1, 0, eu aperto a teclinha da porcentagem. Então, a gente acaba não tendo muito noção direito do que como internamente aquilo está sendo feito. Mas é aqui que a gente tem que pensar nisso daí. 10% já está dizendo, é 10 por 100, ou seja, 10 sobre 100. É 10 dividido por 100. O 10 dividido por 100, se eu dividir, ele dá 0,10, tá? Este 0,10 significa o valor decimal correspondente a 10%.
Se eu pegar esse 0,10 e multiplicar, por exemplo, pelo 1.000, eu vou encontrar o valor 100. Então, esse valor corresponde aos 10% do meu, no caso, no meu exemplo de R$ 1.000. Tudo bem? Então, quando eu tenho 8%, é 0,08, porque 8 dividido por 100 dá 0,08. 65% é 0,65, tá? Porque 65 dividido por 100 dá 0,65. Bom, então, é assim que a gente tem que trabalhar. Nós temos que montar uma fórmula que tenha desse jeito. Então, é o que eu tô colocando aqui, ó. Eu peguei aqui o que está dentro da variável são atual, por exemplo, aqueles 1.000, se fosse 1.000, né? Mandei multiplicar por 10 e dividir por 100. Eu fiz isso aqui assim, porque às vezes a gente não lembra quanto que 10% é. Será que 10% é 0,10 ou é 0,01, né? Então, até coloquei aqui no comentário, ó, em vez de multiplicar por 10 e dividir por 100, eu poderia ter multiplicado direto por 0,10, tá? Que seria a mesma coisa, quando eu já sei o valor. Mas não sabendo, ó, dividam pelo valor que tem, multipliquem pelo valor que tem, dividido por 100, que sempre dá certinho. Então, nós vimos que se o salário atual dessa pessoa fosse 1.000, esse 1.000 vezes 10 dividido por 100, este trechinho aqui da fórmula já me daria os R$ 100. Só que o usuário não vai ganhar R$ 100, ele vai ganhar esses R$ 100 a mais do que ele já ganha. Portanto, eu somei com o que já tinha na variável. Tá? Então, lembrando que se aqui tivesse 1.000, eu estaria fazendo, o processador ia fazer esse cálculo. 1.000 mais 1.000 vezes 10 dividido por 100, tá bom? Então, primeiro ele faria esse cálculo, porque a divisão e a multiplicação tem prioridade, daria 100. 100 mais o 1.000 que está aqui, daria 1.100, e esse 1.100 guardaria aqui em São Novo, tá bom? Então, quando precisarmos trabalhar a ideia de porcentagem, temos que pensar neste conceito que está aqui, tá? Muito importante pensar nisso daí. Bom, a gente vai tendo outras oportunidades de trabalhar com isso também. Então, aqui, por exemplo, é para a gente dar um aumento. E se eu estivesse fazendo uma compra, que eu vou ganhar um desconto, vou ganhar 5% de desconto, eu teria que fazer um cálculo do meu valor vezes 5 dividido por 100, o resultado subtrairia do valor, porque aí é desconto, eu vou pagar menos. Tá? Então, a gente tem que pensar direitinho, é mais, é a menos, como é que eu faço? Então, a gente sempre, ó, tem que bolar alguma coisa. Esse negócio que eu falei de 1.000 foi só pra gente exemplificar, né? Às vezes é bom a gente até pensar numa fórmula, a gente coloca uns valores lá e vê se dá certinho. Ah, deu certinho. Então, essa aí é a fórmula correta que eu tenho que colocar, tá? Então, lembrando que se a gente não colocar uma fórmula correta, o processador vai fazer um cálculo totalmente diferente do que a gente previu, tá bem? Outra coisa aqui também, eu não coloquei parênteses aqui, porque eu sei que multiplicação e divisão é feita antes da soma. Mas se vocês quiserem, pode até colocar, só para reforçar a ideia. Bom, só sei que agora, quando eu terminar essa fórmula, dentro dessa variável São Novo, vai ter o quê? O valor do salário novo desse funcionário. Então, vamos mostrar no vídeo. Alt de novo, pulando uma linha, o texto, o valor do salário novo, 2 pontos, e mostramos o conteúdo, tá? Está guardado dentro da variável São Novo, tudo bem? E terminaríamos o nosso programinha aqui. Então, o que nós usamos de novo aqui hoje foi a parte de porcentagem. Em outras oportunidades, vamos continuar trabalhando com ela. Vamos ver mais um terceiro programinha aqui. Vamos receber por digitação o valor do raio de um círculo. Então, lembrando, um círculo, né? Nós temos um círculo. Raio é a medida do ponto central até uma das extremidades desse círculo. Esse chama-se raio, tá? Coisas matemáticas da gente. Bom, vou receber o valor do raio desse círculo. Então, é apenas uma única entrada. Então, basta uma variável para receber esse valor de raio. O que eu faço com isso? Calculo e visualizo o valor da área desse círculo, tudo bem? Então, o que é a área de um círculo? Puxa, nem lembro mais, é alguma coisa matemática lá. Então, eu coloquei aqui para vocês. A área de um círculo é o valor de π vezes r ao quadrado, onde esse r é o raio, tá? Então, π vezes raio ao quadrado. Sabendo-se que o valor de π é um valor fixo, né? Aqui eu coloquei só o começo dele, 3,1419, mas na verdade ele é um número que não tem fim, né? Ele é infinitesimal, e ele é um número bem grandão, mas eu usei só a parte dele aqui para a gente fazer o cálculo. Então, na verdade, a área disso aqui era pegar este valor, multiplicar pelo valor do raio que eu recebi por digitação ao quadrado, tá?
Então, vamos ver como isso daqui nós vamos trabalhar no programinha. Colocamos a nossa biblioteca de OStream, mais uma vez, por causa do CIN e do COUT. Colocamos a nossa biblioteca locale.h, por causa do setlocale. E aproveitei aqui e coloquei mais uma biblioteca. Então, é bom a gente ir prestando atenção que, às vezes, a gente vai precisar de outras funções. Então, vamos procurar para ver se elas existem e vamos colocando, né, o uso dessas funções. Esta biblioteca que eu coloquei a mais aqui, a MAT, é a abreviação de matemática. É uma biblioteca matemática onde existem diversas funcionalidades lá dentro que fazem cálculos para a gente. Por exemplo, tem funçõezinhas lá dentro que fazem raiz quadrada, que fazem potência, que fazem logaritmo, que fazem seno, cosseno. E então, como essa daí exige, né, você saber algumas coisas a mais, né, você já pode fazer o uso daquilo lá que ele faz um trabalho para você mais específico, tá? Então, você precisaria simplesmente trabalhar só com as operações aritméticas simples, né? E outras coisas você pode fazer uso dessas funçõezinhas que estão prontas. Então, eu coloquei ela aqui porque lá na frente a gente vai usar alguma coisa dela. De variáveis. Então, como a gente tinha falado, uma única entrada, que é o raio. Criei a variável chamada raio mesmo, né? E criei uma variável chamada área, tá? Que é onde eu vou armazenar o resultado do meu cálculo que tá aqui. Então, aqui eu coloco a entrada, aqui eu coloco o resultado e mostro esse resultado no vídeo. De novo, float. Então, estamos insistindo nas fracionárias nesse vídeo. Então, nós já vimos no primeiro exemplo que nós trabalhamos com float, porque nós estávamos trabalhando com notas. Então, nota tem casas decimais. No segundo exercício aqui, a gente viu a parte de valores monetários, porque a parte de centavos são casas decimais, então tem que ser float também. E aqui nós estamos trabalhando com medida, né? A medida de um raio. Então, para medidas, a gente também usa casas decimais. Então, é muito importante a gente saber que tipo de variável a gente está criando para armazenar aquilo que a gente quer. No caso, raio e área, as duas vão ser floats, né? Porque a área vai receber um resultado, e é um resultado de cálculo que já tem até casas decimais aqui. Então, vai dar casas decimais com certeza. Bom, então estão elas especificadas, comecei meu main, comecei aqui com meu setlocale, tá aqui, né? Pra gente usar caracteres especiais. Vou pedir para que seja digitado o valor do raio do meu círculo, tá? Então, joguei a mensagem, recebi dentro da variável chamada raio, que é essa que eu criei aqui, tá aqui bonitinha. Então, de novo, cheguei no ponto onde eu já tenho toda a minha entrada, que no caso é uma só, posso começar a montar a minha fórmula, que é essa daqui de cima. Então, eu teria que fazer o quê? Pegar o valor de π, que é esse valor fixo, multiplicar por esse raio ao quadrado, né? O valor que tiver aqui dentro ao quadrado. Aqui, então, é que eu vou usar uma formulazinha um pouquinho diferente. Vamos ver como ficou. Ó, coloquei aqui o 3, 14 e 19, multiplicado por isso aqui é uma função chamada pool, tá? Essa funçãozinha chamada pool é uma função que está armazenada dentro da biblioteca MAT, por isso que eu coloquei ela aí, e ela faz a ideia da potência. Tudo bem? Então, como parâmetro que a gente passa para ela, a gente passa o nome da base e o nome do expoente. Ou seja, eu quero que ele pegue o raio e eleve ao quadrado. Se fosse para, por exemplo, pegar um número x qualquer e levar à quinta potência, eu colocaria x, 5. Ele pegaria o conteúdo dessa variável x e elevaria à quinta potência. Tá bom? O que é, na verdade, fazer ao quadrado? Aqui no lugar, se eu não quisesse usar essa funçãozinha pool, né? No lugar aqui, eu poderia ter colocado raio vezes raio, né? Porque raio ao quadrado é pegar o valor do raio e multiplicar por ele mesmo. Estou fazendo isso 2 vezes. Se fosse ao cubo, seria raio vezes raio vezes raio, né? Então, a gente pode especificar desse jeito, ou no caso aqui, como eu quis mostrar mais uma vez para vocês, a gente trabalhando funções em bibliotecas, eu usei a funçãozinha do pool. Tá bom? Então, ele primeiro vai executar esse pedacinho que está aqui nessa função. O resultado disso daqui vai ser o valor que estiver armazenado aqui dentro ao quadrado. Este resultado vai ser multiplicado por 3, 14 e 19, que vai dar o valor da área do círculo, que vai ser armazenado na variávelzinha chamada área. Tudo bem? Tá tudo armazenado lá bonitinho. Então, de novo, posso já mostrar no vídeo, né? Então, Cout novamente, coloquei lá o texto, valor da área do círculo, coloquei o nome da variável área aqui, que é essa aqui que tem o resultado, fora das aspas. Então, ó,
Usei área com acento, usei círculo com acento, tá? A variável área não pode ter acento, não pode esquecer dessas coisas. E a gente terminaria o nosso programinha aqui. Bem, então, o programinha é bem simplesinho, foi mais para a gente ver o uso de mais uma função, ou seja, ó, esse nosso programinha aqui já tinha 3 bibliotecas, né, trabalhando, né? Trabalhamos bastante conceito de variáveis fracionárias nesses 3 exercícios aqui, né? E fomos vendo algumas coisas diferenciadas. Aqui embaixo ainda coloquei essa observação, né, dessa funçãozinha POL. A funçãozinha POL calcula a potência de alguma coisa que a gente passa entre parênteses, que é a base e o expoente, né? E se eu precisar usar a POL, eu uso a biblioteca mate.h. Tudo bem? Então, trabalhamos hoje a estrutura sequencial. Numa outra oportunidade, estaremos vendo outras estruturas, correto? Passei para vocês também um vídeo utilizando o DevC++, que é uma ferramenta para a gente poder estar editando, compilando e executando os nossos programinhas. Assistam esse vídeo também. E vamos ficando por aqui. Obrigada.